Lucas 10, 1 e 2. E eu não vou me estender muito, porque foi uma bênção. Deus já falou muito aqui através dos testemunhos. E eu acho que o que o Senhor tem para falar aqui é muito objetivo e não tem por que ficar dando volta. Todos acharam? Vamos fazer uma ginásticazinha, ficar de pé só para a gente ler esses 2 versículos, só para dar uma esticada nos ossos? Como é que é na comunidade? Deus me livre, que coisa horrível. Vila Chupa-Osso, meu pai. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Amém. Podemos nos sentar. Jesus aqui tinha 70 pessoas para ajudá-lo. Ele enviou essas 70 pessoas para fazer o que ele chamou cada um de nós para fazer. Se você continuar a ler o texto, você vai ver. Ele manda expulsar demônio, ele manda operar os sinais em seu nome, ele manda que esses discípulos vão pregar salvação, pregar a brevidade do reino. E tinham ali 70 pessoas. 70 pessoas não é quantos membros tem essa igreja. Nós não temos 70 membros. Essas 70 pessoas que foram, certa vez Jesus chamou esses 70 e fez um discurso muito duro. Chamou ali para fazer uma peneirada. E a última vez que eu preguei aqui, eu falei, quem que se lembra do que eu preguei? Sobre Gideão, lembra? Eles tinham uma quantidade imensa, não vou me lembrar dos números agora, de soldados, de voluntários, 32 mil voluntários. Aí o Senhor falou para ele: manda juntar todo mundo e dar um passo para trás quem está com medo. Aí dali ficou muito menos, e no final, menos da metade, 2 mil, né? Depois ele foi e falou: agora, desses que estão aí, leva para a beira do rio e manda beber água. Aquele que se abaixar para beber água, como um cão, você separa, e o que beber água esperto, você separa, e dali ficaram 300. E com 300, a batalha foi vencida. Jesus, quando falou um duro discurso para esses 70, só ficaram os 12. E com os 12, que são os 12 apóstolos, o evangelho foi propagado pelo mundo todo e chegou até nós no dia de hoje. Deus busca pessoas comprometidas. Nós não fomos chamados para um evangelho de assistência, sentar aí e ficar assistindo. E o Espírito Santo tem falado muito no meu coração, e eu tenho sentido, irmãos, só o Senhor mesmo, eu não sou nada, mas eu tenho sentido a tristeza que o Espírito Santo tem sentido pela falta de ação daqueles que têm experimentado na sua vida a salvação e a restauração do Senhor. Aqueles que têm conhecido o Senhor, que têm experimentado as benéfices, as bênçãos do Senhor, que têm recebido os milagres do Senhor, que têm tido experiências com o sustento do Senhor e têm estado sentado, assistindo, como diz aí uma velha música, a banda passar. E o Senhor tem falado muito comigo, não só pela palavra, como pela necessidade que a gente tem sentido, os projetos que Deus tem aberto para a gente, dando visão, dando direção.
e a gente fica retido, não conseguimos avançar exatamente porque faltam obreiros, faltam pessoas que venham a se comprometer com a obra do Senhor. Os dias estão se abreviando, queridos. Jesus está voltando. E vai chegar o dia que a gente vai apresentar a nossa vida diante dele e nós vamos prestar conta do nosso ministério. Porque todos somos ministros do Senhor. Ah, não, o ministro é o pastor. Ele que resolva. Ah, os irmãos... Esses dias uma pessoa falou assim para mim, a igreja parece que tem mais líder do que membro. Glória a Deus, porque uma igreja deve ser uma igreja de líderes comprometidos. Liga Mundial de Vôlei, essa semana. Eu assisti alguns jogos. Quando a Rússia perdeu para o Canadá e depois quando o Brasil ganhou do Canadá, né? E eu acho o Bernardinho muito legal. Mateus, acho que foi Mateus que foi fazer um encontro, né? E fez um videozinho, um projeto de um colega dele. E ele fala, mãe, ele tem pique, ele fala, ele anima a gente vê que o cara, ele não é... Ele dá bronca o tempo inteiro. Vocês sabem de quem que eu estou falando, né? O jogo, quando começa a ficar esquisito, ele chama, ele dá pagadão geral. Mas no jogo do Canadá, ele dava calmo. E ele falava, ele fala rápido, a gente nem entende o que ele fala, né? E quando ele falava, vai, atrás vinham uns auxiliares que ficam com umas pranchetinhas, uns iPads assim, e eles vão dando algumas outras instruções. Eles vão falando, não sei se diz você cometeu tantos erros, marca não sei quem porque em tal lado, porque tal no bloqueio eles são ruins, não sei. Eu sei que não dá para a gente ouvir tudo. Mas o que a gente vê ali é uma equipe. Não há possibilidade de nenhum trabalho ser bem feito somente com uma pessoa. Quando o Senhor diz, rogai, pois, para que haja obreiros na sua seara. O que é a seara? Eu estava com as referências, mas apagou do meu iPad, mas tem um capítulo em Mateus, que no mesmo capítulo se fala da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Vocês lembram, né? Uma semente caiu entre as pedras, a outra semente caiu entre os espinhos. E logo abaixo vem a parábola do joio e do trigo. E ali tem uma frase, metade do versículo, que eu vejo muito assim em campanhas de missões. A seara é grande, a seara é o mundo, o campo é o mundo. A seara é onde o semeador veio, semeou, a semente vai crescer, e na parábola do joio e do trigo diz que no meio do trigo vai ter joio, o semeador não semeou o joio. O que é o joio? É uma planta parecida com trigo, mas ela não é trigo, ela não é comestível. Numa certa altura que ela cresce, ela pode ser confundida com o trigo. E o Senhor diz para não mexer, deixa ambos crescerem juntos. Mas o fato é que a seara, o campo, é o mundo, onde os semeadores semeiam. O apóstolo Paulo, ele fala, em uma das cartas dele, ele chama a atenção, porque uma igreja estava numa disputa assim, eu gosto da palavra de Apolo, eu sou de Apolo, eu sou discípulo de Apolo. E outros diziam assim, eu gosto quando Paulo prega, eu sou discípulo de Paulo. E aí ele vai e fala ele traz essa verdade. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
Então, quando Deus fala que rogue, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, é Deus quem nos envia. E Deus nos envia a cada um de nós. Uns vão ter o ministério da pregação, outros vão ter do aconselhamento, o outro vai ter do encorajamento. Mas se nós não trabalharmos em equipe, não há o crescimento da igreja do Senhor. É mister, é necessário, é super importante que... Obrigada. Cada um de nós venhamos a pegar numa parte desse arado, porque essa comparação que é feita aqui é uma comparação na agricultura. Uma semeadura, ela precisa ter a terra, ser preparada, depois a semente ser lançada, depois ser feito. Quem é do interior, né? A irmã Lisete, a irmã Maria, que acompanham de novinhas a questão de plantio. E não dá. O fazendeiro, ele não vai fazer isso sozinho. Amados, o pastor não consegue sozinho. A gente tenta, de todas as formas, cobrir a maior parte das áreas que ficam descobertas na igreja. Mas é preciso que você ajude, que você se comprometa. Quando eu puder, eu vou. Ótimo, quando você puder, você vir, é muito bom, mas não dá para ser assim. Não dá para ser assim. A gente vai encontrar poucas pessoas de sucesso que tenham uma dedicação parcial ou superficial naquilo que elas querem ser bem-sucedidas. Um estudante vai estudar, ralar, estudar, gastar, empregar seu tempo, e ele vai ser um bom profissional. Não adianta você chegar num momento da sua vida e falar, eu não sirvo para nada. Tem que ter dedicação. As coisas de Deus também precisam de dedicação. É necessário que a gente esteja aplicado com o nosso coração desejoso. E avivamento, queridos, nós estamos aí numa campanha de avivamento. O que você acha que é avivamento? Agora vamos orar em língua. Agora todo mundo vai ter visão e revelação. Agora vai ter sapateado na igreja. Amém por tudo isso. Cansamos de dizer aqui, glória a Deus. Ninguém aqui está pregando contra isso. Eu não tenho essa. Eu não tenho, não sou... Não sou inclinada, não sou usada nesse tipo de coisa. Meu ministério é outro, que eu agarrei e procuro me dedicar a ele. Mas avivamento, eu vou dizer para vocês o que é. É você acordar de madrugada, suando e chorando, de lembrar do seu amigo, do seu parente, que está morrendo sem conhecer Jesus. E não é só pai e mãe, não, às vezes pessoas distantes. Quando Deus derramar esse amor no nosso coração, nós não vamos conseguir ficar assistindo o culto simplesmente. Rogue ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Se você começar a sentir a dor da morte, porque está caminhando para o inferno, quem não conhecer e reconhecer Jesus como Salvador, vai caminhar para o inferno, para a morte. E aí você começa a ficar desesperado. Como eu vou garantir meu ticket, meu passaporte, minha passagem, e aquele meu... Você começa a ser tocado por gente que você nem se tocava.
Isso acontece muito com o novo convertido. A gente, quando está novo no Senhor, me lembro que eu novinha convertida, eu trabalhava na Amaral Peixoto, era uma loja, e era toda de vidro, assim, e nem sempre entrava gente na loja, eu ficava sentada olhando as pessoas na rua, e eu começava a chorar, me dava um desespero, uma vontade de chegar lá fora e sacudir as pessoas e falar assim: gente, vocês estão caminhando para a morte. Vocês precisam conhecer Jesus. Isso é avivamento, queridos. Quando nós começarmos a sentir esse amor, essa piedade, a gente vai para a praça evangelizar, às vezes eu fico ali parada, olhando, que eu fico, Senhor, fico orando, falando, Senhor, me manda ali para a pessoa certa. Esses dias passou uma senhora embriagada, e eu acho que ela estava com vontade de fazer número 1, que ela estava andando assim, e assim pelo cantinho, né? E eu ainda cheguei perto dela, falei, tá tudo bem? Ela, bêbada, eu quero ir ao banheiro, falando assim com aquele, bem com aquele, né? Banheiro. E eu olhei para ela, você via, não precisa nem ser espiritual, você vê demônios dominando aquela mente. E há muito tempo isso não acontecia comigo. Eu falei, a senhora quer que eu te acompanhe? Não, não. E ela foi saindo assim, e eu vendo assim, praticamente vendo, eu não vi. Mas a gente tem um entendimento como se fosse assim, aqueles morcegos, aquelas coisas bem de filme de terror, assim, andando por cima dela. E eu aquilo me doeu tanto, eu comecei a chorar, falando, meu Deus, eu vi quantas pessoas, amados, estão caminhando para a morte eterna. E nós nos preocupando com coisas que eu acho, quando chegar no dia do Senhor, que a gente for prestar conta, que a gente for olhar ao redor, sabe, aquela assembleia, né? Tem um cântico que diz tantos como a areia da praia, né? E a gente vai ver o julgamento, Deus separando os cordeiros dos bodes, Deus separando o joio do trigo, e a gente vai ver pessoas que passaram por nós, e a gente não se condoeu de saber que aquela pessoa vai para o inferno. Rogue ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Eu quero ser um obreiro da seara do Senhor. Não é fácil, irmãos, a gente tentar puxar essa rede sozinho. Outro dia aqui no culto de quinta-feira eu estava falando assim, meu Deus, quantas vezes, quando as pessoas dizem assim, ora pelos pastores, e eu era novinha, né, nova convertida, nova de idade também, e eu falava assim, é vida fácil, não trabalha, passa a semana lendo, era tudo que eu queria, adoro ler, tudo que eu queria. Gente, não é fácil. Não é fácil. Na sexta-feira, eu conversando com um pastor que estava lá na formatura, e eu falei, pastor, eu estou tão aliviada desse grupo de casados para sempre ter terminado, porque eu nunca fui tão atacada espiritualmente como fui nesses 2 grupos de casados para sempre que a gente formou, um em Itaipuaçu e um aqui. E eu falei, sabe assim, falando com ele, né? Falei, sabe aquela coisa? Graças a Deus! Acabou! Só falta Vlamir e Flávia mais 3 aulas, né, Flávia? Aí, fui para casa. Acabou. A formatura foi uma linda, né? Redondinho, tudo bonitinho. Tranquilo, singelo, nada de muita coisa, mas sabe quando assim, aquela coisa gostosa assim? Falei, acabou. Entramos no carro, quando entrei no carro, já minha irmã mais velha ligando. Olha, mamãe está com pressão 19/10, o que a gente vai fazer? E eu falei, Jesus amado. Aí eu chamo o SAMU e tal, e resolve daqui, resolve dali. No final das contas, quando a gente já estava chegando em Rio do Ouro, Raquel ligou e falou, já baixou, está
16 sei lá, tinha baixado, né? Falei, então, beleza, quer que eu vá para aí? Não, já te deixa tensa. Aí fui, sentei lá no computador para baixar logo as músicas, porque senão, as fotos, porque senão vai ficando, a gente não faz nunca, né? E fui dormir. Quando eu fui dormir, gente, que loucura, que loucura. Assim, coisa para deixar você louco. E eu repreendendo aqueles demônios, e passava um pouquinho e vinha mais demônio, parecia assim, eu fechava o olho, sabe aquelas fotos quando a gente vê em livro de química, as células assim? Os demônios eram como células, eram milhares, e eu repreendendo. E eu olhava para trás e falava assim, meu Deus, achar que vida de pastor. Tem gente que fala, eu quero ser pastor. Para ser um pastor de verdade, tem que estar preparado. E nós precisamos de cada um de vocês. Precisamos da oração, precisamos do serviço. Vocês todos têm talentos, é muito difícil. Às vezes, sinceramente, eu vou até pegar um serrote, assim, serrar a cabeça de vocês e falar, será que você não está vendo o talento que você tem? Cada um aqui tem talentos incríveis. Tem áreas que eu sou limitada. Ontem, no final da reunião do louvor, eu falei uma frase, e eu me arrependi da frase que eu falei. Usei um termo assim, eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Aí depois o Mateus falou, que infelicidade, hein? Notícia triste não é triste, é uma notícia boa. Eu tenho limitações, queridos. Onde eu me limito, você precisa entrar. Porque é muito tranquilo você sentar aí, deixar só uma pessoa trabalhar, não seja eu, seja Rita no Ministério dos Jovens. Semana que vem quem pode dar aula? Eu não quero. Não, eu não vou. Quem pode levar uma palavra no culto jovem? Não, eu não. É fácil. E pior ainda, que graças a Deus, isso, pelo menos até onde eu sei, isso não acontece aqui. Deixa um na berlinda e depois ainda fica. Você viu que coisa, né? Olha como é que ela fez. Podia ter feito daquele jeito. Ore ao Senhor para que mande obreiros para a sua seara. E você seja um obreiro da seara do Senhor. Uma vez Deus falou com um profeta, ele falou, caminhei pela terra inteira procurando alguém que estivesse na brecha e não encontrei. Não sou eu que estou clamando aqui, queridos, é Deus que está chamando você a tomar uma posição na obra dele, no serviço dele. Cada um é necessário no serviço do Senhor. E depois também o Senhor fala para o profeta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito, né? E o profeta fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes, você não vai poder viajar para a Europa, para a África, para o Haiti, mas existem pessoas que se comprometeram para ir a esses lugares. Eles disseram, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu queria falar só mais uma palavra para o grupo de louvor, que ontem, quando o Eric terminou, eu presto atenção em tudo, gente, eu presto atenção em tudo, a minha mente é um cabeção, vocês não têm noção. Quando terminou, ele orou, ele falou assim, Senhor, obrigada, obrigado, né, que ele é homem, ele falou obrigado. Ai, que susto, né? Pelas críticas e pelos elogios. Eu falei, que elogio. Ontem foi dia de sarrafo, não foi? Mas hoje eu quero elogiar vocês diante da igreja. Eu quero elogiar Eric, Mariana, Mateus, os que ganharam bronquinha, que eu sei que vão se ajeitar, Tainá, Gabriel, porque vocês
de um jeito ou de outro, vocês têm sido fiéis. Vocês têm sido comprometidos. Vocês têm, na limitação de vocês, vocês têm feito a obra que Deus chamou vocês e vocês estão caminhando, aprendendo. E eu quero abençoar a vida de vocês e dizer: prevaleça, permaneça, persevere. Persevere. Foi a palavra que a gente hoje falou aqui no estudo bíblico, né? Às vezes vai ter dificuldade, vai ter sarrafo, vai ter... Mas Deus está trabalhando em vocês, amadurecendo vocês, forjando o caráter de vocês. E eu quero dizer para vocês, vocês estão de parabéns. Aonde vocês têm caminhado na fidelidade, que Deus abençoe a vida de vocês. Agora, ontem também foi falado isso, né? Numa igreja pequena, qualquer falta é uma grande falta. Eu quero convidar você, que Deus, se Deus falou no seu coração, eu quero convidar você a botar o seu ombro junto conosco. Vocês viram nessas manifestações aí, quando a polícia juntava assim, um do lado do outro com o escudo, né? Aquele filme 300 também tem umas cenas dessas, aquele outro Troia. É isso aí. Meu escudo vai me proteger, mas o meu com o seu vai proteger a igreja do Senhor. E eu quero convidar você, se Deus tocou no seu coração, para que você tenha um engajamento maior, um comprometimento maior, em nome de Jesus, fique de pé. Se coloque diante do Senhor e diga, como o profeta Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Envia a minha vida. O que eu puder fazer, eu não quero me omitir. Aonde eu puder estar na brecha, eu não quero me omitir, Senhor. Eu não quero fazer a sua obra de forma fraudulenta, de forma mentirosa. Pior do que fraude é pior do que mentira. Porque na fraude a pessoa faz uma cara de que está fazendo certo, mas está sabotando. Em nome de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor. E eu quero te dizer, não é diante de mim. Não é diante de mim. Não é um compromisso simplesmente que você faz comigo. É um compromisso que você está fazendo com o Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor e diga: Senhor, o primeiro ministério na minha vida é a Ti, Senhor. Eu quero, onde eu estiver, ser um obreiro. Se 12 homens alcançaram o mundo inteiro, imagina se hoje toda a igreja de Cristo no mundo inteiro agisse como um obreiro aprovado e levasse a palavra de salvação. Eu acredito que não precisaria de 2 dias para que o mundo inteiro conhecesse a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus. As minhas palavras, Senhor, podem alcançar os ouvidos, mas as Tuas palavras alcançam o coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, alcança o meu coração. Acho que ainda é pouco que eu tenho feito, Senhor. É muito pouco. Se eu olhar o que o Teu Filho fez em 3 anos de ministério. Eu tenho mais de 20 anos, Senhor, de crente. Eu tenho quase 30 anos de crente. 10 vezes mais. É pouco, Senhor. Aviva a minha vida, Senhor. Senhor, aviva a vida dos meus irmãos aqui, Jesus. Que a gente não fique sentado à beira do caminho vendo as coisas acontecerem. Que cada pessoa aqui seja alguém que incomoda o inferno. Em
nome de Jesus, aviva, Senhor, os nossos corações. Dá-nos amor pelas almas perdidas, Senhor. Faz-nos chorar e lamentar por aqueles que estão se perdendo sem salvação, meu Deus. Aviva. Esse é o avivamento que queremos, meu Deus. Não queremos nos acomodar, não queremos, Senhor, nem pensar em outra coisa que não seja levar a Tua palavra de salvação àqueles que necessitam. Envia, Senhor, mais obreiros para a Tua seara, Senhor. Envia, Senhor, para este lugar. Envia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E levanta-nos, Senhor, como um gigante que abala as estruturas espirituais dessa cidade, desse bairro, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolados que choram, libertar os cativos, preparar o caminho para anunciar tua salvação. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei. Eu vejo um povo tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe, mas é para isso que Ele nos enviou, para consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, para anunciar tua salvação. Eu serei, Pai de multidões, tocarei, muitas gerações. Eu serei
paz de mundo.